Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcos Aleixo, esse é o canal Investir e Ficar Rico. E nesse vídeo vamos trazer aqui a análise do TRXF, é um fundo imobiliário de renda urbana, e a gente vai conhecer esse fundo nesse vídeo. Mas antes eu gostaria que você deixasse aqui o like no vídeo e se inscrevesse no canal, dê essa força aí pra gente e vamos começar aqui os estudos. Então o fundo que vamos estudar hoje é o TRXF11, esse aqui é o código, TRX Real Estate. Ele está custando R$ 99,63 atualmente e o valor patrimonial é 100,49. Então ele está negociando um pouquinho abaixo, bem próximo do valor patrimonial. E aqui a gente pode ver o gráfico, foi um fundo lançado em 2020 e ele subiu muito e devido à pandemia, entre outros fatores, ele vem alinhado aqui na casa dos R$100. Ele não sofreu tanto assim quanto os demais fundos do mercado. É um fundo que mantém a estabilidade aí nas cotações. E aqui a gente vê a tabela de rendimentos. Em 14/5/2021 ele estava pagando 0,70, depois subiu um pouquinho para 0,72 e agora está na casa de 0,80 centavos por cota. Uma rentabilidade muito boa. O dividend yield atual dele está em torno de 0,80 por mês. Muito bom. E aqui a gente pode ver os institucionais posicionados nele. A maior posição aqui é do CPTS11, que tem mais de 20%. Tem um outro fundo da capitania também que tem mais de 1%. Então são as posições mais relevantes nele. Eles praticamente controlam o fundo. E esse aqui é o relatório gerencial de fevereiro. E a gente vai dar uma lida nele para a gente ver como que está a situação do fundo. E aqui está o objetivo do fundo. O objetivo principal do fundo é adquirir ou construir imóveis, desenvolver, para ganhar dinheiro tanto com a venda quanto também com a locação, com aluguel. O prazo indeterminado. A taxa de administração é 1% ao ano sobre o valor de mercado e a taxa de performance é 20% do que o exceder IPCA mais 6. E aqui tem alguns dados interessantes. A gente pode ver o número de cotas emitidas e também o número de cotistas. Já passou de 41 mil cotistas, então está crescendo também o número de cotistas. O valor patrimonial é 628 milhões e o valor de mercado está aqui na casa dos 630 na data do fechamento desse relatório. Ele fala aqui sobre a inauguração da loja Açaí em Porto Velho. E aqui tem um pouco mais dos números, área bruta locável, e a quantidade de imóveis, 48 imóveis atualmente, uma quantidade relevante de imóveis, diversificado em 13 estados brasileiros. Muito bom. E aqui ele fala um pouco mais sobre o fundo, essa rentabilidade 0,80 por cota, que a gente viu lá atrás, representa um dividend yield de 9,52% ao ano. Para um fundo de tijolo é muito interessante esse dividend yield. Desde o início do fundo, comparando aqui com o IFIX, ele está mais 18,29% de valorização, contra 12% e 15% do IFIX. A diferença no total aqui dá mais de 30% de valorização no período. Muito interessante a valorização desse fundo. Ele fala sobre o número de investidores que superou a marca de 41.500 cotistas e também as negociações está em média aqui 1,9 milhões. Então é líquido também, bastante líquido. E nessa tabela eles falam um pouco aqui sobre o grupo Pão de Açúcar e o Açaí. A gente vai ver mais à frente, mas esses dois inquilinos aqui tem a maior parte no fundo. A gente vai ver as porcentagens de tudo lá, mas ele está completamente concentrado nesses dois inquilinos aqui. E como são empresas listadas em bolsa, tal, tem os dados públicos. Se você quiser entrar e pesquisar os dados também, você consegue. Mas eles trouxeram aqui, é interessante isso aqui. A gente pode ver que a receita bruta do Grupo Pão de Açúcar, 56,4 bilhões, também do Açaí. E o crescimento no ano de 2021 de 1,2 contra mais 15,7% do Açaí. Então cresceu muito o Açaí. E o lucro líquido, olha só, 805 milhões no Grupo Pão de Açúcar, mais 1,6 bilhão no Açaí. A dívida também está controlada, a dívida sobre EBITDA
Ele fala que são 12 empresas que conseguiram crescer no ano 2021. São empresas da área de supermercados, né? Então, esse setor foi muito pouco afetado durante a pandemia. Ele fala um pouco sobre a segunda emissão de cotas aqui do TRXB. A gente vai ver mais à frente, mas o TRXB é um ativo da mesma gestora que foi desenvolvido, foi criado para que fizesse algumas aquisições. E a gestora e esse fundo ele tem uma participação relevante nele. E foi feita essa segunda emissão devido a uma necessidade de caixa até janeiro de 2023. Então eles fizeram a emissão porque o fundo está muito alavancado, ele precisa de caixa para ir bancando essas aquisições de imóveis que eles fizeram. E aqui a gente pode ver a demonstração de resultados do exercício. Mês de fevereiro aqui a receita foi de 7 bilhões, 138.751,60, rendimentos imobiliários, receitas financeiras, despesas operacionais, isso aqui deve ser taxa de administração, entre outras coisas, ele não especifica, mas provavelmente seja. E as despesas financeiras, essas despesas financeiras, mais de 2 bilhões, são relacionadas às aquisições que eles fizeram, então tem que pagar aí as taxas, os juros, entre outras coisas. Aí teve um resultado operacional de 5.426.483,07 e um resultado por cota de 0,75 e a distribuição foi um pouco a mais, a distribuição por cota foi 0,80 e ainda tem um lucro acumulado aqui de mais de 3 milhões, que dá em torno de 0,55 por cota. Então tem uma gordura ainda para distribuir. E aqui a gente vê a quebra dos resultados por segmento. A gente pode ver que a receita de locação foi 0,99, o rendimento imobiliário 0,22 e receitas financeiras 0,02 e despesas operacionais representa 0,09% e 0,39% são despesas financeiras. Aqueles problemas lá com alavancagem que a gente vai ver mais à frente. A gente já viu a tabela lá atrás, mas a gente pode ver que o rendimento ele vem crescendo ao longo dos tempos. Vem crescendo, os rendimentos estão na casa aqui do 0,80, muito interessante, uma rentabilidade boa, só que tem alguns riscos. E aqui ele fala um pouco sobre a alocação de recursos. A gente pode ver que 68,4% está em imóveis, 25,5% tem através de aquisição desse fundo imobiliário aqui, que foi criado justamente para adquirir novos imóveis, renda fixa 3% e fundos imobiliários 3%. E o perfil dos imóveis, logístico 6,25% e varejo 93,75%. O segmento de atuação dos inquilinos, a gente pode ver que varejo 42,75%, atacadista 52,92%, casa e construção 4,32%. E o tipo de contrato, isso aqui é um dado muito importante, a gente pode ver que 97,13% dos contratos são atípicos. Somente 2,87% são típicos. Esses contratos atípicos são contratos de longo prazo que traz um nível maior de garantia e de rentabilidade para o fundo. Traz uma segurança maior e a gente vai ver mais à frente. E aqui ele mostra a diversificação da receita de aluguel por inquilino. A gente pode ver que a rede açaí representa 60,65% e a rede pão de açúcar 28,23%. Então a gente pode ver que mais de 80% da receita do fundo vem de duas empresas, de duas redes aí de supermercados. Esse aqui é o maior risco, apesar de todas as garantias, contratos atípicos, entre outros, mas não deixa de ser um risco essa concentração muito grande nesses dois inquilinos. Porque ao decorrer dos anos tudo muda, a gente pode ver empresas grandes passarem dificuldades que a gente não sabe o que vai acontecer com essas empresas. Apesar do setor ser perene, o setor de atuação delas, muitas coisas podem mudar ao decorrer dos anos. Aí tem o restante aqui, a Só de Marketing tem 4,32%, o Extra 3,93%, Big 2,87%. E aqui tem a diversificação da área bruta locável, a gente quiser ver um por um, você pode ver o fundo proprietário, o perfil, a localização, tem todos os dados aqui, só que a concentração é muito alta
em 2 inquilinos. A distribuição geográfica é muito boa, igual a gente viu lá atrás, mas tem concentração em 2 inquilinos. Aquilo que eu falei lá atrás sobre as seguranças dos contratos atípicos, a gente pode ver que 92,81% da receita do fundo, o locatário, se sair, ele tem que pagar o saldo remanescente. E esses contratos são de longuíssimo prazo. A gente vai ver aqui, ó, a maioria vence aqui em 2035. Então 2035 está longe ainda, tem quase 15 anos. Lembrando que 6% vence, quase 7% na verdade, vence em 2030. Mas a maior parte está vencendo aqui em 2035. E a segunda maior aqui é em 2041. Então a segurança está aqui. Se você investir nesse ativo, você sabe que tem essa garantia. Mesmo se os inquilinos saírem, eles têm que pagar esses aluguéis até 2035 ou mais, como a gente pode ver aqui abaixo. E também o saldo remanescente aqui de 20 meses 4,32 e de 11 meses 2,87. Então tem uma segurança bastante interessante. O maior risco é o risco mesmo das empresas que locaram esses imóveis. E aqui ele explica um pouco aquilo que eu falei lá atrás sobre a criação do TRX-B. O fundo principal é o TRX-F11, esse que a gente está analisando. E ele detém 31 imóveis, aqui estão alguns dados. E através da criação do TRX-B11 foi adquirido outros imóveis, foram adquiridos 17 imóveis. E com isso também veio a alavancagem. E aqui ele fala um pouco sobre a estrutura de securitização do TRX-F11, a questão da alavancagem. A gente pode ver que o total do ativo é mais de 1 bilhão e 300. Então o fundo é muito grande devido a essa alavancagem. E o saldo devedor é 640 milhões, que dá uma alavancagem aqui na faixa de 46%. É uma alavancagem muito alta. Ele fala que o investimento em ativos de liquidez, ele tem um caixa de 69 milhões, só que o caixa mesmo assim não dá para pagar nos próximos 12 meses. Eles precisam aqui de mais 23 milhões e 445 para completar esse caixa, para bancar os custos aqui dessa alavancagem que eles têm. E aqui embaixo a gente pode ver o portfólio de imóveis. Eles mostram todos os imóveis, a localização, área bruta locável, quais são os inquilinos. Então é muito detalhado, o relatório muito completo. Dá para você ter todas as informações que você precisa aqui para você decidir se vale a pena investir ou não. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra, esse canal aqui não indica investimentos. A gente faz análise, mostra para vocês os prós, os contras, e você completa sua análise através dos estudos e toma suas próprias decisões. E aqui eles mostram os imóveis em construção. A gente pode ver que tem um imóvel em Ipatinga sendo construído, já está com 41% realizado, aí ele tem a porcentagem aqui de cada área, a terraplanagem está 95% construído. A gente pode ver que as fundações foram 100%, a estrutura 95%, mas no total dá 41%. E tem a previsão de inauguração do Açaí Ipatinga para abril de 2022. Então pode ser que a receita já venha aumentar também com esse novo imóvel que vai ser inaugurado. E tem o Açaí, a loja Açaí, na Avenida Brasil, Rio de Janeiro. Vamos ver como é que está a situação. Esse aqui está mais ou menos no início, 5% somente realizado, terraplanagem 40% somente, e a previsão de inauguração é julho de 2022. Então temos esses dois imóveis em construção que ainda vão ser lançados. E com isso a gente já vai para a parte final, para a conclusão do vídeo. Eu gostaria de saber se você já conhecia esse ativo, se você investe ou pretende investir, e qual que é a sua opinião sobre ele. Comenta aqui e a gente já vai concluir o vídeo. Então pessoal, concluindo aqui o vídeo, esse foi o estudo do TRX-F11. É um fundo interessante de renda urbana, imóveis de supermercado, entre outros. É um fundo que está com alta rentabilidade, uma boa rentabilidade no momento, e as cotas, devido ter essa segurança toda desses contratos atípicos e bons inquilinos, as cotas sofreram muito pouco, e os rendimentos também, durante esse período de crise, tanto a crise sanitária quanto essa parte inflacionária e alta de juros que a gente está vivendo
atualmente é um fundo bem resiliente, do meu ponto de vista, e também que está gerando bons resultados, está trazendo bons retornos. O principal ponto que eu vejo negativo é essa questão da alavancagem e essa concentração em 2 inquilinos. A alavancagem não é tanto o problema porque a alavancagem está atrelada aos contratos atípicos. Um dos maiores problemas aqui estão mesmo na concentração em 2 inquilinos, mas são inquilinos bons que eu acredito que dificilmente terá algum tipo de problema. E no mais, o fundo tem 48 imóveis distribuídos em 13 estados brasileiros, diversificação muito interessante, e a única concentração é essa questão de inquilinos, mais ou menos os inquilinos por trás, são inquilinos bons, empresas grandes e também que estão em setores perenes, que é os setores aí de supermercados, entre outros. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo.